Bom dia a todos. Vamos começar mais um plantão de dúvida aqui da pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil com ênfase em Direito de Família. A melhor pós-graduação do Brasil, a pós que é focada realmente na prática, hein? Parabéns a você, aluno, aluna, que está aqui conosco. Lembrando que esse plantão de dúvida ele fica gravado, você consegue assistir posteriormente, tá? Esse é o plantão de dúvida, então, da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil com ênfase em Direito de Família. Que pós-graduação fantástica! Essa pós que nós tratamos muito da prática. Como advogar, como iniciar, passo a passo, quanto cobrar, quanto precificar. É algo que a gente não aprende, né? Não aprendemos na graduação, não aprendemos no estágio. É muito difícil você saber quanto cobrar, fazer esse cálculo. Então isso nós aprendemos na pós aqui. Que pós fantástica, hein? Homologada pelo MEC, certificada, tudo certinho, tudo bonitinho. Ela é uma pós com parceria com muitas OABs, né? mais 166 OABs, subseções indicam a nossa pós. Então é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto tão lindo que tem o objetivo de democratizar o direito, levando qualidade a um custo baixo. Os valores são os mesmos, né, de todas as pós, 958,80. Muito importante para você, né? Muito importante para nós. Muito legal, vamos lá, vamos iniciar. Lembrando os recados importantes, o plantão de dúvidas, gente, a gente precisa sempre trazer alguns recados importantes. E aí eu trago para você que é aluno da pós, tem que assistir pelo menos 6 minutos para pular para outra aula. 6 minutinhos para poder pular para outra aula. Tem que assistir dentro da plataforma e não no YouTube, senão você não ganha a sua presença. Tem aula online, as aulas são online, mas tem aula ao vivo, tem que participar das aulas ao vivo, tá? É muito importante que você participe das aulas ao vivo, as aulas remotas, para que a gente possa dividir casos práticos, tá bom? Legal. Então vamos iniciar. Parabéns para você que está fazendo a pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. É muito importante para que você tenha sucesso na sua carreira, estudar, né? Estuda que você não erra, estuda que você consegue ter conteúdo para ajudar o seu cliente, estuda que a vida muda, é uma realidade. Vamos juntos aqui, eu quero tratar hoje do artigo 554. Nós vamos falar aqui das ações possessórias. E quando eu falo das ações possessórias, sempre é objeto de dúvida, de confusão, muitas vezes a gente acaba errando a ação, induzindo o nosso cliente a erro, em virtude da falta de conhecimento. Então vamos conversar aqui. Vamos lá. Nós temos dois grupos de ações importantes, as petitórias e as possessórias. Ações petitórias eu preciso do registro, eu preciso do domínio, eu preciso ter a matrícula no meu nome, a certidão de propriedade, seja transcrição ou matrícula. Quando eu falo das petitórias, a discussão não é de posse, a discussão é de registro. Quando eu falo de posse, as famosas possessórias são 3 ações, né? Nós temos a ação de reintegração de posse, a segunda ação, que é a chamada ação de manutenção de posse, e a terceira ação, que é a chamada ação de interdito proibitório. Essas 3 ações são as ações possessórias. Quando nós falamos dessas ações, gente, não podemos confundir com ações petitórias. O grupo de ações petitórias, nós temos a reivindicatória, a emissão da posse, a ação de resgate. Outras ações também nós temos que ter o registro, como a ação de arbitramento de aluguel, a ação de extinção de condomínio, são ações que nós precisamos obrigatoriamente ter o registro. Então isso é importante, hein? Tendo o registro, eu faço prova da propriedade, eu posso usufruir das petitórias e ações conexas, arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, alienação judicial. Quando nós falamos aqui das possessórias, eu preciso provar a posse. Trago a você que existe o princípio da fungibilidade. Como é uma pós-graduação, nós precisamos sempre aprofundar o assunto. O princípio da fungibilidade, ele esclarece muito bem que nós podemos sim usufruir de uma medida judicial, como uma ação de manutenção de posse, aproveitando o mesmo instituto, aproveitando a mesma ação já distribuída, nós podemos dar sequência, né? Podemos dar sequência à ação sem ter que distribuir uma nova ação. Então, isso chama fungibilidade. Eu aproveito a mesma ação distribuída, mudando o pedido. A fungibilidade ela pode ser aplicada em poucas situações no direito brasileiro. Bom dia, Márcia, Marciel, o Léo, o Rogério que está aqui, o Rogério que é nosso aluno da pós de Direito Civil e Processo Civil, o Rogério que é procurador, né, Rogério? Legal, Rogério, muito bom ter você como aluno.
o Gabriel, que também é defensor público e está aqui conosco, também nosso aluno da pós. Nós temos muitos alunos que são servidores públicos, que legal, que bacana. Vamos lá. Quando eu falo das ações possessórias, eu preciso ter em mente que cabe o princípio da fungibilidade das possessórias entre elas. Não cabe fungibilidade das possessórias entre as possessórias e petitórias. Isso não cabe. O princípio da fungibilidade eu vou aplicar o quê? Economia processual e celeridade. Eu deixo de ter que desistir da ação e fazer uma nova ação porque eu posso aproveitar aquela ação em andamento. Cuidado que o princípio da fungibilidade, gente, ele não serve para cobrir erros grosseiros, erros, inépcia profissional. Professor Júlio, o cliente me contratou, ele tem um sítio, uma chácara, uma fazenda, invadiram essa chácara, essa fazenda. Invadiram. Parte do terreno, um pedaço do fundo. Qual que é a ação correta? Se o meu cliente não tem um registro, não tem a propriedade. É uma possessória. Se tivesse registro, não há que se falar em possessória, mas sim ações petitórias. O nosso cliente poderá utilizar o que ele tem, a posse. Então a ação correta é a manutenção de posse. O objetivo da ação de manutenção de posse é recuperar a posse, a perda parcial da posse. Vamos dizer que após 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, a ação de manutenção de posse foi distribuída, onde eu alego na ação de manutenção de posse que o meu cliente perdeu parte, fração ideal, do fundo da fazenda, do sítio, do rancho, da chácara. Vamos dizer que após 30 dias ocorra a invasão total. O invasor pega gosto e invade tudo, a fazenda inteira. Professor Júlio, eu preciso desistir do pedido de manutenção e fazer uma nova ação, reintegração? Não preciso. Na verdade, eu posso fazer uma simples petição, pedir que seja aplicado o princípio da fungibilidade e informar a situação. Informar que a invasão inicialmente foi parcial, mas naquela data a invasão foi total. Cabe aplicação do princípio da fungibilidade nas ações possessórias. Entre elas, nós temos 3 ações possessórias. A ação de reintegração de posse é a perda da posse total. A ação chamada manutenção de posse é a perda parcial da posse. E temos ainda a ação preventiva, que é chamada ação de interdito proibitório. Essa ação preventiva é uma ação que eu vou usar na iminência de ocorrer invasão. Não ocorreu invasão, mas eu vou usar na iminência de ocorrer invasão. Então, quando eu falo da ação interdito proibitório, é uma ação preventiva, como se fosse um habeas corpus preventivo, um mandado de segurança preventivo. Não ocorreu o fato, mas existe a iminência de ocorrer. Então eu vou usufruir dessa ação para proteger meu cliente. O professor divulgou recentemente nas redes sociais, o cliente pagou o transporte de helicóptero para chegar até a fazenda e para que o professor Júlio levasse a ordem judicial de interdito proibitório contra o movimento sem terra. Marcou, né? Marcou pela forma que ocorreu, a decisão que ocorreu em 24 horas, o cliente arcou com o custo de helicóptero, que é muito caro o aluguel do helicóptero, tudo isso para evitar a invasão à sua fazenda. Então, o interdito proibitório existe, né? Ele é preventivo. O grande objetivo do interdito proibitório é evitar a invasão, a iminência. Esse é o objetivo do interdito proibitório. Então nós temos 3 ações possessórias: reintegração de posse, a perda da posse total, manutenção de posse, a perda da posse parcial, e temos ainda a terceira possibilidade, a terceira ação, que é a chamada ação de interdito proibitório, que é uma ação que tem o objetivo, de fato, de prevenir, né, que não ocorra a invasão. É uma decisão que o judiciário vai dar, preventiva. Caso ocorra invasão, certamente vai ter uma pena de multa para condenar o invasor, o réu, a pagar multa em virtude dessa invasão. Então nós temos uma ação preventiva nas ações possessórias. As ações possessórias são conhecidas como ações de posse.
Ações que o nosso cliente tem que ter a posse obrigatoriamente. Tem requisitos que devem ser respeitados para que eu possa usar uma ação possessória. E aí eu trago para você o artigo 555, que diz: é lícito ao autor acumular pedido possessório de condenação e perdas e danos. Então eu posso fazer uma ação possessória e posso pedir perdas e danos. Dano moral, dano material. Eu posso também pedir indenização em relação à indenização dos frutos. Quem tem a posse pode colher os frutos. Então eu tenho acesso à posse através de uma cessão de direitos possessórios. Eu entro numa área rural e tem eucalipto. Eu faço a coleta do eucalipto. Quem tem a posse tem os frutos, mas isso não impede que o real proprietário ou aquele que está discutindo, litigando sobre a posse, possa requerer uma indenização dos frutos plantados. Então, nós podemos, nas ações possessórias, acumular pedido de perdas e danos e indenização dos frutos. Isso é muito importante lembrar para que a gente tenha sucesso na demanda. Outro ponto que eu quero trazer para você, o artigo 556, ele traz o quê? A contestação. Contra as ações possessórias, cabe, pelo princípio do contraditório ampla defesa, a contestação. E aí o 556 ele é muito claro nesse sentido. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação do esbulho cometido pelo autor. Então, na defesa, o réu pode fazer um pedido contraposto pedindo uma proteção da posse, conforme o artigo 556. Seria o pedido contraposto. Não precisaria trabalhar com uma reconvenção. O pedido contraposto é o mais utilizado na prática. Poderia ser utilizado também. Outros requisitos que eu quero tratar com você, e aí eu trago, porque isso é muito importante, quando nós pensamos numa ação possessória, nós não podemos esquecer do artigo 561, senão você vai perder essa ação possessória. Então, eu preciso na ação possessória provar. Então, olha só, 561 do Código de Processo Civil. Incube ao autor provar a sua posse. Quem faz a ação possessória precisa provar a sua posse. Eu falo no meu livro Direito Imobiliário de AZ, que se tornou o livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário, eu falo sobre o limbo possessório. O que é o limbo possessório? É aquela situação que você não tem a posse e não tem a propriedade. É o limbo possessório. Quem está no limbo possessório vai ter uma dificuldade muito grande de utilizar as ações petitórias porque não tem registro. Quem está no limbo possessório e não tem registro não tem a posse. Então vai ter uma dificuldade muito grande de usar ações petitórias, vai ter uma dificuldade muito grande de usar ações possessórias, porque não tem posse e também não tem registro. Esse é o problema do limbo possessório, que eu falo no meu livro. Quem pensa em usar uma ação possessória precisa provar, sim, esses requisitos. Então, o 561 tem que ser provado, tem que aparecer na peça. Sua posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração. Então, o inciso 4º, na verdade, trabalha com a ação de manutenção e a ação de reintegração. Mas, na prática, nós precisamos ter pelo menos 3 requisitos. Eu não posso fazer uma ação possessória sem provar a minha posse, sem provar o esbulho e a turbação praticada pelo réu, e sem provar a data do esbulho e da turbação. Quando eu esqueço, eu deixo de fazer isso, a minha ação falta requisitos e eu posso perder essa ação. Então, muito cuidado em relação a isso, merece uma atenção especial para